mais um curso que vai se iniciar hoje. Vamos juntos então! Primeira aula do livro Vidas Vazias. Esse livro aqui. A gente inicia com muita alegria, com muita satisfação, mais um estudo, porque estudar a doutrina espírita nunca é demais. Chico Xavier, até os últimos dias em que ele estava aqui encarnado, ele estudou. Então imagine o nosso compromisso diante dessa gama de informações que a doutrina espírita nos oferece. Temos que estudar, porque a partir do conhecimento espírita, desses aprendizados que a espiritualidade traz para a gente consegue muitas vezes se libertar de antigos sentimentos que nos atrasam, que atrasam a nossa caminhada evolutiva. A partir do momento que a gente sabe as consequências, que tem as ferramentas para saber como agir diante das situações, a gente se torna pessoas melhores. Então, vamos estudar a nossa doutrina, vamos divulgar, vamos compartilhar conhecimentos. É a maior caridade que a gente pode fazer para ela, segundo Kardec. Divulgar a nossa doutrina. Vidas Vazias, então. 1, 2, 3 e... vamos lá. Bom, é um livro de psicografia do Divaldo. E o espírito que vai trazer as mensagens para a gente é a mentora dele, Joana de Ângeles. Hoje é a nossa aula 1 e a gente vai estudar sempre 2 capítulos por aula. No total, esse livro ele tem 30 capítulos, então nós vamos ter pela frente 15 aulas, tá certo? Então, cada aula vou trazer aqui 2 capítulos. E o objetivo desse curso, além de aprender sobre a doutrina, é conseguir as ferramentas necessárias para se lidar com um vazio existencial, que muitas vezes pode acontecer conosco ou acontecer com uma pessoa próxima da gente, a gente conseguir aconselhar corretamente, né? O principal objetivo é esse. Os outros livros que a gente tem aqui no canal, né, são estudos um pouquinho mais diferentes, né, contando realmente uma história. Nós temos aqui as histórias do Miranda, do Espírito Miranda, e algumas do André Luiz. Então, eles contando as experiências deles do lado de lá. Esse estudo aqui ele vai ser um pouco mais complexo, não no sentido de ser difícil de entender, né, mas no sentido de internalizar essas informações, mexer com o nosso sentimento, nesse sentido. Vocês vão entender do que eu estou falando. Então, para a gente poder começar, vou frisar que o objetivo realmente é esse, é saber lidar com o vazio existencial, que está tão comum, né? A gente vê em todo lugar pessoas que mostram várias patologias no comportamento em relação a isso, né? Como depressão, ansiedade, e vários outros transtornos. Bom, gente, antes da gente iniciar o capítulo 1, vamos descobrir um pouquinho de quem foi Joana de Ângeles, quem é esse espírito que traz essas informações tão importantes aqui do livro Vidas Vazias. Vocês conhecem, claro, mas vamos relembrar aí quem foi a nossa querida Joana. Vamos lá? Joana de Ângeles é a guia espiritual do médium espírita brasileiro Divaldo Franco, entidade ao qual é atribuída a autoria da maior parte das suas obras psicografadas. A obra mediúnica de Joana de Ângeles é composta por dezenas de livros, muitos deles traduzidos para diversos idiomas, versando sobre temas existenciais, filosóficos, religiosos, psicológicos, transcendentais. Muito bem. Então, é uma característica da Joana trazer esses temas existenciais. Não teria espírito melhor para falar para a gente sobre vidas vazias do que ela. Então, capítulo 1, que se chama novamente Vidas Vazias. Então, nesse primeiro capítulo, a Joana ela vem nos esclarecer que em cada época da humanidade, né, nós tivemos descobertas novas. Ela vai citar, inclusive, Freud, que no que diz respeito à mente humana, ele foi um revolucionário. O que faltou para ele, no entanto, segundo a Joana? A parte espiritual. Ele estudou muito bem o comportamento humano,
muitas questões relacionadas ao sexo, inclusive, mas faltou entender a parte espiritual, porque muitas vezes os comportamentos que nós trazemos nessa vida, né, dizem respeito a comportamentos que nós tivemos no passado. Então, é imprescindível para entender o ser como um todo, entender essa parte espiritual também, compreender a reencarnação, seus mecanismos e tudo mais. Então, em cada época da humanidade, nós tivemos várias descobertas. E hoje o que nós temos? Nós temos uma grande massa de informações. Nós temos acesso a tudo. Nós temos, assim, computador, celular, televisão. O que a gente quiser saber, o que a gente quiser pesquisar, é só a gente digitar. Então, temos muitas informações. A informação não foi disseminada realmente. E são tantas que muitas vezes a gente nem consegue digerir. É o que a Joana nos diz. Com isso, a gente muitas vezes gera uma insatisfação, uma frustração, um medo, uma incerteza, um vazio existencial. De tanta coisa, a gente vê tanta coisa acontecendo, é tanta informação de violência, é tantas vezes que a gente está nas redes sociais e vê as pessoas fazendo coisas que muitas vezes eu queria fazer e não faço, e eu vejo várias páginas e aquilo me dá uma incerteza, uma insegurança de, será que eu estou aproveitando minha vida? Muita informação o tempo todo. E a gente não consegue digerir essas informações, isso vai causando um transtorno no nosso comportamento. A Joana diz que vive-se uma época do ter e do poder, onde a aparência substitui a realidade. Então, não é o que eu sinto de verdade, é o que eu tenho que mostrar para o outro. Então, às vezes eu estou triste, estou depressiva, mas lá na minha rede social eu posto como se estivesse tudo bem. Às vezes estou em um relacionamento onde as coisas não estão boas, não estão felizes, e a gente não senta para conversar e acertar, mas nas redes sociais, que casal perfeito. Então, a aparência está substituindo a realidade. Isso está sendo uma coisa muito comum. Isso não é bom, isso vai gerar um vazio. O importante não é o ser interior, mas sim o ego exaltado, que provoca inveja e competição no palco da ilusão. Então não é o que eu sou de verdade. O que eu sou de verdade pode trazer vergonha, pode ser uma coisa careta. Então tem que ser o meu ego exaltado, para mostrar que eu tenho mais, que eu sou mais. E muitas vezes, né, pessoas com uma mente um pouco mais fragilizada, ao ter contato com essa falsa realidade que as pessoas muitas vezes mostram, sentem-se inferiores. Isso causa uma tristeza. Desse modo, foram perdidos o sentido existencial, o objetivo da vida. Estamos colocando muitas vezes máscaras para fingir que somos uma coisa que na verdade nós não somos. E assim a gente perde o sentido existencial, que é nos melhorar, que é sermos verdadeiros. Então a gente vai num ambiente e tenta se encaixar de alguma forma, muitas vezes colocando uma máscara, sendo algo que não somos. E assim aumentam-se as patologias do comportamento. O álcool, ela está citando aqui, a droga, o sexo desvairado passam a enlouquecer os grupos em depressão. Por quê? Uma pessoa que acha que a sua vida é inferior em relação ao outro e busca sentir algo, porque está numa situação em que ela não está sentindo nada, ela busca sentir algo. Muitas vezes ela vai buscar isso, vai buscar o álcool, vai buscar a droga, o sexo desvairado. E muitas vezes a pessoa que mostra-se algo que não é, e ela sabe que não é, ela vai em busca dessas mesmas coisas. E aí, o desequilíbrio é completo. E a realidade dessas pessoas que não estão encontrando forças para se manter elas mesmas, que não têm um sentido existencial, a realidade delas passa a ser 3, que a Joana nos traz. A queda do abismo pelo suicídio, primeiro ponto que ela coloca, queda do abismo pelo suicídio. Então, a pessoa ela não vê mais sentido a sua vida. Ela não consegue sentir mais nada. É aquele grande abismo.
E aí ela acha que a solução é o suicídio, para acabar com toda aquela dor. A gente vai aprender aqui no curso como lidar com a dor. Segundo ponto, abandono de si mesmo. Então ela não se importa mais com a sua aparência, não no sentido de ficar mais bonito, é a questão de se cuidar em relação à saúde e essas outras questões. Então ela não se preocupa com a sua saúde, ela não se preocupa com o seu ser interior, de fazer coisas que ela gosta de fazer, de cuidar do seu interior mesmo, através da prece, da meditação, de fazer uma atividade que gosta. Então, não quero saber, vou me alimentar mal, não vou mais caminhar, vou me abandonar. E assim vai se fiando naquele abismo. É o segundo ponto, abandono de si mesmo. E terceiro ponto que ela traz, violência desgovernada. Então a pessoa, sem saber lidar com aquela dor, com aquela frustração, se torna uma pessoa completamente violenta, onde está sempre discutindo, está sempre com cólera e chega muitas vezes até a agredir o próximo. Quantos casos de feminicídio nós estamos vendo? De assassinatos em geral. É uma violência desgovernada. Pessoas que não conseguem lidar com seus sentimentos e estão agindo assim de uma forma completamente equivocada. Então, a realidade das pessoas que não conseguem lidar com isso, queda no abismo pelo suicídio, abandono de si mesmo e violência desgovernada. Tudo isso em decorrência do vazio existencial que muitas vezes se apodera. A ambição pelas coisas de imediato significado tem substituído os valores realmente legítimos. Olha o que a Jona está falando pra gente. A gente precisa de coisas imediatas. O que são coisas imediatas? Status. Todo mundo precisa saber que eu estou ótimo, eu estou podendo, eu estou por cima. Status. Coisa imediata. Dinheiro rápido, fácil. Dinheiro é importante, claro, para a nossa sobrevivência realmente. Mas não é tudo, gente. As pessoas estão colocando um valor muito maior no dinheiro. E tem que ser rápido, tem que ser fácil, e todo mundo precisa saber que eu estou com dinheiro. Paixões, aquela paixão, aquela coisa arrebatadora de uma noite, e na outra noite já é outra, já é 3, já é 4, coisas de imediato significado. Isso que estão tendo importância para muitas pessoas. E os valores realmente legítimos, aquilo que a gente tem que realmente buscar e muitas vezes estamos abandonando, que são prece, meditação, solidariedade e afeto. Então, gente, prece. O nosso contato com Deus, o nosso contato com os nossos mentores e amigos espirituais, ele tem que ser constante. Ele tem que ser sempre, não pode ser só no momento de dor. A gente precisa desse canal sempre aberto. E quando a gente vai se esquecendo da prece, hoje eu não vou fazer, né? A gente vai colocando terra nesse canal. E fica depois tudo escuro, é difícil conectar de novo. Tem que ser um hábito. Outro ponto, meditação. Imprescindível. Imprescindível meditação. Eu sempre estou falando aqui no curso. É algo que a gente precisa sempre fazer. Porque é uma oportunidade de você se conhecer, de você se entender e, novamente, assim como a prece, se conectar com algo superior. É cuidar de si. Meditar. Camila, eu não consigo meditar. Já tentei, vi meditação guiada. Gente, a meditação é como um exercício físico. Você não pode querer meditar meia hora no primeiro dia. Não vai funcionar. Assim como se você está sedentário e você começa a correr, no outro dia você não vai nem aguentar levantar da cama. Então, gente, a meditação é assim, no primeiro dia, 2 minutos. Uma semana, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Na segunda semana, 5 minutos. Na terceira semana, 7. E assim você vai aumentando. E muitas vezes, não precisa nem ser meia hora. Se você conseguir meditar todo dia 5 minutos, já tá bom. Se você conseguir meditar 3 vezes na semana 5 minutos, tá bom também. Então, é importante você ter esse momento seu, de esquecer tudo que está do lado de fora, todos os problemas, e olhar para si, para o seu sentimento, como é que você está. E através da meditação a gente consegue fazer isso. Solidariedade, afeto, a gente também olhar para o outro,
Porque muitas vezes a gente fica olhando só para si, pro nosso umbigo, para os nossos problemas e nos esquecemos que tem tantas pessoas que sofrem tão mais e que precisam do nosso afeto. E com isso, muitas vezes, ajudando o próximo, a gente esquece os nossos problemas. Torna-se urgente a busca por novos focos de interesse existencial. E ela vai citar pra gente: conquista da paz. Gente, nada como a paz de espírito. E não é, gente, não ter problemas na vida, porque isso aí a gente vai ter. A questão é você estar tão em paz que essas coisas elas não vão te afetar. As coisas que vão vir de fora. E elas vão vir, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas você está tão em paz, você alcançou essa conquista e as coisas não vão te abalar tanto. Trabalho da beneficência, novamente, ajudar o outro, isso é imprescindível. Você dedicar um pouco do seu tempo em auxílio ao próximo. E terceiro ponto que ela pontuou aqui pra gente, terceiro ponto que ela pontuou: o verdadeiro entendimento da imortalidade. Gente, nós somos seres imortais. A gente muitas vezes passa a viver essa existência como se fosse assim o fim dos tempos. Eu preciso aproveitar tudo. Eu preciso fazer tudo, porque depois eu vou morrer e tudo vai ficar para trás. Então deixa eu experimentar de tudo. Não é assim. Nós precisamos entender o verdadeiro sentido da imortalidade. Então olha o que ela coloca pra gente. Qual que tem que ser o nosso foco de interesse a partir de agora? Conquista da paz. Trabalho da beneficência. Verdadeiro entendimento da imortalidade. Temos que ter essa busca. No final da aula, eu vou botar um checklist para a gente poder anotar, né? Anotem, para a gente se situar e saber como agir no nosso dia a dia. Eu sempre vou dar esse checklist para a gente poder se situar. Nossa vida precisa ter um sentido. Uma vida sem sentido delineado, uma pessoa que vai assim... vou com o que a vida me levar. O que vier tá bom, o que não vier tudo bem. Nós precisamos ter um sentido delineado. Senão o que acontece? Olha o que Joana nos diz. Uma vida sem estimulador e doador de energias torna-se apenas um fenômeno vegetativo. Então a gente precisa ter um sentido. Olha, eu quero fazer isto, isto e isto. Eu quero desenvolver essa atividade assistencial. Eu quero auxiliar minha família dessa forma. Eu quero vencer esse e esse defeito que eu tenho em mim. Quero melhorar isso. A gente precisa ter um sentido. Qual é o sentido da sua vida? Qual é o seu objetivo? Como é que você quer estar daqui 5 anos, daqui 10, 15? A gente não pode ser assim, a vida está me levando, então eu vou na onda. Não pode ser dessa forma. Porque senão, segundo Joana, se torna um fenômeno vegetativo. Sendo assim, o amor ao próximo torna-se terapia preventiva e curadora para quaisquer existências vazias. Gente, se a gente está sendo acometido por um vazio, se a gente não tem vontade de levantar da cama, de fazer nada, uma terapia preventiva é ajudar o próximo. A própria Joana diz: quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo de chorar. Muitas vezes a gente consegue esquecer dos nossos problemas olhando para o problema do outro. A gente precisa estender a mão. E isso é uma terapia para nós. Não é botar nossos problemas debaixo do tapete, porque uma hora as coisas vão explodir. Mas é encarar essa sujeira debaixo do tapete de uma outra forma. Vendo que muitas vezes a dor vem para o nosso crescimento. Muitas vezes o outro sofre muito mais e a gente pode auxiliar. Essas questões nos ajudam muito. O sentido existencial não se constitui de divertimentos desmedidos e farra enlouquecedora. Gente, não é. Não é. A gente fica com essa impressão de que eu preciso aproveitar tudo. Principalmente os jovens, enquanto eu sou jovem, eu preciso aproveitar tudo. Eu preciso beber e ficar com todo mundo, ir pra farra toda semana. Gente, isso não é o sentido da nossa vida. Nós não reencarnamos pra isso. Vocês conseguem se imaginar? Quando estávamos em espírito, planejando a nossa encarnação, olha que aos 18 você vai ser farreiro para você aproveitar a vida.
Não existe. Não. A meta a ser alcançada é o quê? É a conquista da paz. É a doação de amor. São os vínculos verdadeiros. É isso que a gente precisa ter em nossa mente. A sociedade moderna, ela tem necessidade de compreender que se renasce no corpo carnal para que seja alcançada a plenitude e não exclusivamente para as necessidades exteriores. De forma alguma, gente. A gente vem para cá para sermos melhores. As conquistas interiores são as mais importantes. As conquistas do espírito. O que é de aparência, gente, isso aí passa. Gente, isso passa num piscar de olhos. Emmanuel dizia para Chico, né, que a existência humana é um relâmpago. Gente, quanto tempo dura um relâmpago? Quando tá chovendo, a gente olha pela janela. Gente, é um segundo. Isso é a nossa existência. E se a gente for gastar ela com divertimentos desmedidos, não vale a pena. Né? A gente depois chega do lado de lá com as malas vazias. Bom, esse foi o nosso capítulo 1. Novamente, vidas vazias. O capítulo 2 se chama Rei Triunfante. Quem é esse rei triunfante? Jesus, né, gente? Joana vai dizer que na antiga Roma, né, ela estava vindo de sucessivas guerras, rebeliões, era uma sociedade em total decadência. Porém, em certo momento, o povo aproveitou de uma relativa paz. Algo mudou na atmosfera. Jesus já estava se preparando para reencarnar. E foi nessa psicosfera de harmonia que ele veio aqui para a Terra, nesse momento que ele nasceu. Jesus, ele era o Messias que os judeus aguardavam. Os judeus vinham aguardando a chegada de um Messias. E quando ele cresceu e modificou a existência de muitos, né, no seu falar, no seu agir, alguns judeus acreditavam, né, se realmente é o Messias prometido. Outros não. Falaram, não, esse não é o Messias, porque eles esperavam um Messias bem diferente, né? Jesus era bem dócil, bem pacífico. Eles queriam alguém assim que travasse batalhas, que matasse os romanos, né? E assim, quando viram que Jesus só falava de amor, de perdão, de amar até os inimigos, dar a César o que é de César, eles falaram assim, não, isso não é o Messias prometido. As pessoas não tinham nem noção do que estava acontecendo ali. Não tinham, gente. E nós estávamos lá, encarnados. A gente não tinha noção que o nosso governador, que o governador do nosso planeta estava entre nós. As pessoas não tinham noção. Elas não sabiam quem era aquele homem extraordinário. Muita ficar indiferente na presença de Jesus. Imediatamente as pessoas amavam ele e odiavam. Não tinha como você ficar neutro. Ah, aquele homem ali passou por mim. Ou você amava imediatamente e passava a seguir tudo que ele falava, ou você odiava. Pensando que como nós agimos. A gente amou ou odiou? Jamais alguém havia se apresentado com tanta autoridade sem o uso de armas. Gente, ele chegava no ambiente e ele era a autoridade absoluta. E ele não levantava uma mão. Era a presença dele. Gente, imagine-se estar na presença do Mestre. Devia ser algo surpreendente. Era um povo sofrido. Somente os judeus ali, né? Não aguentava mais as injustiças que aconteciam. Os romanos eram muito cruéis. Então aparece Jesus e com seu olhar, gente, quando ele estendia as mãos, ele transformava a existência dos que passavam a conhecer. Bastava ele estender a mão, bastava ele olhar para você e a sua existência era modificada. Você não conseguia mais ser aquela mesma pessoa. Olha esse ser. Não havia dúvida. Ele era o rei prometido. Ele era o Messias de que havia sido prometido tantos anos. Mas nós não estávamos preparados para isso. Não estávamos preparados para esse rei. Porque ele falava dos céus e a gente queria a terra. Até hoje é assim, né, gente? A gente muitas vezes tem contato com essas verdades espirituais. E a gente ignora, a gente quer as coisas aqui da terra. Status é poder, é dinheiro. 2000 anos depois, a gente não quer muitas vezes as coisas dos céus. Queremos da terra. Ele falava da humildade, da simplicidade. Todo mundo cultivava o orgulho e a posse. Gente, não é assim até hoje.
Toda vez que a gente abre o Evangelho, humildade, renúncia, e o nosso orgulho ainda persiste em ficar dentro de nós, nosso egoísmo. 2000 anos depois, Jesus, ele sabia que nós não estávamos prontos para a sua mensagem. Ele nos conhece. Gente, ele é o nosso irmão mais velho, ele nos conhece. Ele sabia que naquele momento não estávamos preparados. Por isso, ele prometeu um Consolador. E no século das luzes surgiu o quê? A doutrina espírita. Olha a nossa responsabilidade. Além de ter os conhecimentos, né, dos ensinamentos de Jesus, a gente tem esse acréscimo dos ensinamentos dos Espíritos. Nós temos todo o pacote completo. Imagine o que vai ser cobrado de nós. Por isso que não tem como adiar o nosso melhoramento. Nós não estamos buscando, gente, uma vida sem dores, sem dificuldades. Isso não vai acontecer. Nossa vida vai ter dificuldades, vai ter dores. O que nós estamos buscando é encontrar os instrumentos que vão nos ajudar a lidar com essas situações de dor com tranquilidade. Esse é o objetivo principal do curso. Não é fugir da dor. Não é botar ela debaixo do tapete. Gente, é abraçar a dor. É entender a dor. E saber que uma hora ela passa. Existem injustiças e muitas coisas acontecem para o nosso melhoramento. Gente, nada como um momento de dor para nos lembrar da prece e da meditação, né? Nossa, como a gente fica conectado com Deus quando vê um momento de dor. Então, muitas vezes, nós pedimos para passar por essas situações. Nós. Porque nós sabemos que ainda é o melhor professor. Para comprovar isso aí que eu estou falando, que nós pedimos para passar por esse momento de dor, vamos ver um vídeo da nossa querida Maíse Braga. Vamos lá. Às vezes, na nossa vida, os momentos de recolhimento, as horas difíceis, quando a vida nos diz, agora para, pensa, cuida, para depois recomeçar, são muito importantes. Porque você se fortalece ainda mais. Porque ainda há tempo de verificar na sua conduta o que está prejudicando o seu coração, ou o coração do outro. Para que a sua consciência não arda nas horas mais difíceis da sua vida. E que não haja dúvida, quando você fizer uma prece, de que sim, sempre haverá alguém invisível aos seus olhos, que gosta de você e que vai tentar levar as mais altas esferas que forem possíveis a sua petição, o seu desejo. Temos lá a nossa ficha, no lugar de onde saímos. Lá está escrito a nossa própria vontade. E quantas vezes eu vi o Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Ramayana, o Dr. Dias da Cruz, nos contar em relação aos enfermos que procuravam a comunhão para o tratamento físico-espiritual, que embora eles tudo fizessem para curar a pessoa, ela mesma havia determinado, antes de vir à Terra, olha, eu não quero ficar curado. Quando aparecer tal problema, eu posso usar todos os recursos. Vou orar muito, vou pedir muito, mas eu não quero a cura do meu corpo. Porque o que importará para mim é a cura da minha alma. E Clarencio lembra isso no capítulo 1 de Entre a Terra e o Céu. Nós somos o passado. Então, muitas coisas a espiritualidade pode atenuar, pode tirar como se fosse uma luva de luz até o sofrimento maior, mas não pode impedir o final. Porque nós mesmos deixamos determinado que por mais que fizéssemos, nós não queríamos modificar o final. Porque o final era um instante em que estaríamos resgatando um grave ou graves delitos do nosso passado.
E por isso vemos tantas pessoas maravilhosas sofrendo. Muito bem, estão então as palavras da Maíse. Então, muitas vezes a gente pediu para passar por essa situação. E a questão, gente, é não se entregar para a dor. Porque assim, quando a gente se entrega, a gente se abandona, aí vem o vazio, aí vem a depressão, o pensamento no suicídio. Então, aqui no curso nós vamos aprender como lidar com esses momentos de dor que nos visitam. A gente vai, no final desse curso, a gente vai ter todas as ferramentas necessárias para que isso aconteça. Vamos então para o nosso checklist? Anotem aí quais são os nossos objetivos principais. Anotem, porque tudo que você fizer a partir de agora vai ser em busca desses 4 itens. Nessa aula, semana que vem tem outros itens. Então, toda semana vai ter um pouquinho. Bom, primeiro item, conquista da paz. Tudo o que você fizer a partir de agora vai ser em busca da conquista da sua paz interior, da sua paz de espírito. Segundo ponto, trabalho da beneficência, doação de amor. Procure uma oportunidade de ajudar alguém. Seja, por exemplo, quando você parar no sinal e entregar um casaco, um kit de higiene, um kit de alimentação para alguém que está precisando, algo assim. Façam bem, nem que seja um essa semana. Terceiro ponto, verdadeiro entendimento da imortalidade. Comece a meditar e pensar em como você pode melhorar nessa sua existência, para que nas próximas, para que o seu espírito imortal se torne melhor. E quarto ponto, vínculos verdadeiros. Procure estar perto de pessoas que te fazem bem e tente se afastar das pessoas tóxicas. Faça isso, é um bem para si mesmo. Vínculos verdadeiros, né? Se tem alguém que você goste muito e por algum motivo se afastou, né? Pandemia ou qualquer outra coisa, ligue, vá atrás, busque vínculos verdadeiros, tá certo? Esses são os 4 pontos que a gente vai tentar buscar aí essa semana e na semana que vem a gente continua, se Deus quiser. Até a próxima, pessoal!